Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos para aquele nosso encontro, aquele nosso bate-papo de sempre, Júlio Verde. Hoje nós vamos receber o Dr. Rodrigo Nascimento Lopes. Ele vai falar sobre câncer de cabeça e pescoço. Será que a alimentação tem a ver com esse tipo de câncer? Bebida alcoólica, poluição, cigarro. O que pode evitar o tipo de câncer de cabeça e pescoço? Vamos saber dele. Daqui a pouco ele está entrando aí, está chegando. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês sempre comigo, me acompanhando nas lives, nos programas de TV, sempre acessando minhas redes sociais. Muito obrigado, gratidão sempre. É um assunto muito importante que nós vamos falar hoje com o Dr. Rodrigo Nascimento Lopes, né? Porque é um mês, e eu acho muito legal agora você ter essas chamadas, né? Adotar um mês para cada doença e chamar a atenção das pessoas para se cuidar melhor da sua saúde num todo. Então, isso é muito bem-vindo. E julho é o mês verde, que é para chamar a atenção das pessoas para cuidar melhor do câncer de cabeça e pescoço. E o doutor está chegando aí, o doutor Rodrigo já está chegando para esse nosso bate-papo, entrando um monte de gente. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar, para quem está entrando agora, nós vamos falar sobre câncer de cabeça e pescoço. O que pode causar esse tipo de câncer e o que podemos fazer para que podemos prevenir esse tipo de câncer. De antemão, já posso dizer para vocês, tá? Que boa alimentação, tomar água, ter uma boa mastigação, sentar para comer sem pressa, mastigar os alimentos direito, evitar alimentos industrializados, tudo que for industrializado, refrigerante é uma porcaria, suco de caixinha é outra porcaria, temperos industrializados, sazon, caldo, quinó, todos os temperos é uma porcaria para a saúde. Todos os alimentos processados, excesso de açúcar. Já tem alguns estudos que comprovam que o açúcar em excesso, ele é um dos alimentos que o câncer mais gosta. Então, tira o máximo de açúcar do seu dia a dia aí, tenta controlar o açúcar e quanto menos refinado, melhor. Alimentos processados, refinados, são os piores, né? Farinha de trigo. Farinha de trigo é um alimento vazio, que não tem nutrientes, não tem nada, só faz encher a barriga. É gostoso? Mas fazer um bolo, você pode trocar a farinha de trigo por farinha de aveia, que é muito mais nutritiva, né? Então dá para fazer trocas que fica ter prazer, porque comer tem que ter prazer, tem que ficar gostoso, mas dá para fazer trocas, substituir e vai fazer da mesma forma e fica muito legal. Óleo de cozinha. Cuidado com óleo de cozinha, o óleo de soja é um dos piores, é um óleo que mais satura. Usa óleo na cozinha, mas muito pouco, não tem necessidade de pôr muito óleo na comida. E muita gente faz da seguinte forma, põe a panela no fogo e já liga o fogo para esquentar a panela. Não faça isso. Dessa forma que o óleo vai saturar mais rápido. Com a panela desligada aí do fogo, você coloca um fiozinho de alho, coloca o tempero, um fiozinho de óleo, coloca o seu temperinho, a cebola, coloca o alho, aí você liga o fogo, tá? Deixa aquecer só um pouquinho e já prepara, não deixa ficar fritando ali não, para aquecer o óleo. Quanto menos aquecido, melhor, tá? Então dá para a gente fazer algumas mudanças, pela nossa saúde, pela nossa vida, vale muito a pena, né? A gente fazer mudanças. E vamos ver se o doutor Rodrigo já chegou. Deixa eu ver aqui se ele já chegou
para esse nosso bate-papo tão importante, que nós vamos falar sobre câncer de cabeça e pescoço. Tem aumentado muito esse tipo de câncer, viu? E é muito cruel. Só um momentinho. Cigarro, eu sei que é um dos fatores também, né? Alguém que fuma aí, não é fácil largar de fumar, não. Mas quando a gente quer, não existe dificuldades, né? A gente tem que ter determinação. No começo tudo pode ser difícil, mas a gente consegue fazer todas as mudanças que a gente determina. Eu determino, não vou fumar mais, a partir de amanhã não vou fumar mais, sabe? Vai ser difícil, eu preciso de procurar uma ajuda para melhorar, não ficar tão ansioso. Tem ajudas, tem tratamentos, tá? Mas quando a gente quer, a gente para. E cigarro é realmente uma coisa terrível para a nossa saúde num todo, e eu tenho certeza para câncer de cabeça e pescoço também, fora isso, câncer de pulmão e vários outros tipos de câncer, né? Então, cigarro realmente é uma praga, é uma desgraça na vida humana, né? Então, vou livrar dessa desgraça. Deixa eu ver se o doutor Rodrigo já chegou. Já está aqui. Doutor Rodrigo, boa noite. Boa noite, André, tudo bem? Tudo bem? Obrigado por você estar aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Doutor, é um momento que eu acho que é muito importante, o Júlio Averde, para chamar a atenção das pessoas, os cuidados que as pessoas devem ter no seu dia a dia para prevenir esse tipo de câncer de cabeça e pescoço, e também quando sentir um caroço ou qualquer coisa que possa chamar a atenção, não deixar passar muito tempo e procurar um profissional o mais rápido possível, né, doutor? Isso, o Júlio Verde, né, ele foi criado com o objetivo justamente de chamar atenção, né, e a conscientização para os cânceres de cabeça e pescoço, né, para que as pessoas consigam identificar de maneira mais rápida, né, e buscar o atendimento. E também orientar em relação aos fatores que podem prejudicar, né, e causar o câncer, para que as pessoas evitem, né, esses fatores e consigam fazer uma prevenção desses tumores, né? Doutor, quando nós usamos o termo câncer de cabeça e pescoço, sobre quais tumores estamos falando? Na verdade, a gente tem uma variedade muito grande de tumores, né, na região de cabeça e pescoço que podem afetar diferentes órgãos, né? Então, a gente tem câncer de cavidade oral, câncer de cavidade nasal, de seios paranasais, câncer de laringe, câncer da região da faringe, câncer de tireoide. Então, tem câncer de diversos órgãos nessa região da cabeça e pescoço, né? Então, na verdade, a ideia é que a gente alerte de uma maneira geral os principais sinais e sintomas que podem estar associados aos cânceres, né, dessa região, para que os pacientes possam, né, ficar atentos e buscar, né, o atendimento de maneira mais rápida, né? E também orientar em relação aos mecanismos de prevenção desses tipos de tumor, né? Doutor, e quais são os principais fatores de risco para esse tipo de câncer? Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, né, sem dúvida Cortou seu nenhuma som, que o doutor. cigarro... Seu som cortou. Me ouve agora, não? Cortou seu som. Mas você pode sair e entrar novamente, fica tranquilo. Cortou o som. Melhorou? Tá? Fica tranquilo. Pode sair e entrar novamente. É internet, doutor. Fica tranquilo. Tá? É importante você estar aqui com a gente. Gente, às vezes acontece, tá? Não sei se para vocês, tá? O som dele cortou. Começou agora e já cortou o som dele, tá? Então eu pedi para ele entrar novamente. Só um momentinho. Um assunto muito importante, entrando um monte de gente. Nós estamos recebendo hoje o doutor Rodrigo Nascimento Lopes. Nós estamos falando sobre câncer de cabeça e pescoço. Vamos saber quais as causas,
a questão alimentar, tudo isso vão saber dele, tá? Daqui a pouquinho está chegando aí, doutor Rodrigo. Está voltando, quer dizer, chegando aí, já voltou, caiu e está voltando, tá? Está aqui, doutor Rodrigo. Doutor, eu fiz a pergunta e ficou mudo. Quais são os principais fatores de risco para esse tipo de câncer? Então, para cânceres de cabeça e pescoço, sem dúvida nenhuma que o principal fator de risco, né, é a utilização do tabaco, né, é o consumo do cigarro e associado ao consumo de bebidas alcoólicas, né. Hoje também a gente tem visto um número muito crescente desse tipo de tumor em pessoas mais jovens, né, muito associado à infecção pelo HPV, né, pelo papiloma vírus humano, e que tem causado alguns tumores em pessoas numa idade mais jovem do que é o perfil de pacientes, né, com tumores de cabeça e pescoço, né? Doutor, cigarro, que praga que é isso, não? A bebida também, né? Mas o cigarro parece que é pior, não é, doutor? Na verdade, assim, a gente, né, tem uma relação direta, né, do tabaco com o surgimento de tumores nessa região, né? É, tem cerca de 60 ou mais substâncias que podem ser cancerígenas no cigarro. E o álcool, isoladamente, a gente não tem ainda uma associação direta, mas quando você fuma e bebe, né, você potencializa muito o efeito do cigarro, né? Então, o seu risco de desenvolver esse tipo de tumor aumenta bastante quando você associa, então, o tabaco com o álcool, né? Doutor, às vezes as pessoas, lógico, parar de fumar é difícil, mas não é impossível, né, doutor? As pessoas já sabem, com os meios de comunicação hoje, hoje eu estava vindo para cá, agora à tardezinha, passei na Gabriel, 6 moças do lado de fora, as 6 fumando, que saem da loja fumando. E eu pensei assim comigo, falei assim, nossa, olha, que a gente ia falar sobre esse assunto hoje, eu falando, ainda tem esse monte de mulheres fumante, né? Que sai para fora, sai da loja, que isso melhorou, que antigamente as pessoas podiam fumar onde estariam, né? Hoje, pelo menos, tem isso, a pessoa tem que sair daquele ambiente para fumar, mas que não deixa de fumar. É difícil, mas quando as pessoas determinam, consegue, né, doutor? Tem tratamento também para isso, não é? O cigarro, de uma maneira geral, além, né, do tabaco, da nicotina e de outras substâncias, tem uma série de substâncias que causam dependência química, né, além da dependência psicológica. Então, muitas vezes, cessar o tabagismo não é uma tarefa muito simples para muitas Sim. pessoas, né? Então, às vezes, contar com alguma ajuda é importante, né? Existem grupos, né, principalmente grupos de psicologia, que fazem, né, um cuidado para que esses pacientes consigam se livrar do vício do tabagismo, né? E hoje a gente também tem, principalmente em relação aos jovens, né, alguns mitos relacionados a alguns tipos de consumo de tabaco, né, como por exemplo o narguilé, né, que muitos jovens acham que por ter a água que é aquecida, que há uma espécie de filtragem das substâncias nocivas, né, e pelo contrário, né, o uso do narguilé, você consome uma carga tabágica muito maior do que o uso do cigarro simplesmente, né. Hoje temos também os cigarros eletrônicos, né, que têm outras substâncias e causam outros tipos de problemas, né. Então, os jovens muitas das vezes acham que estão seguros utilizando esse tipo de dispositivo, de mecanismo para poder fumar, mas na verdade também estão sobre os mesmos riscos, né, de desenvolver vários problemas de saúde relacionados ao tabagismo, né. Cigarro, não importa a forma, todos eles é péssimo para a saúde, né, doutor? O melhor é Exato. não fumar e quem está fumando, porque as pessoas têm muito aquela questão, doutor.
Ah, mas eu já ouvi isso, também deve ter ouvido já. Ah, mas eu fumo 40 anos, até hoje eu não senti nada. Ainda, né, doutor? Ainda, né? Exatamente. Os efeitos deletérios do cigarro, né, eles vão surgir a longo prazo, né? As alterações genéticas que são provocadas pelo uso do cigarro, elas vão se acumulando ao longo dos anos, né? Não é algo imediato, né? Então, obviamente que não existe um consumo seguro do tabaco, né? Não posso te dizer se você fumar um cigarro, fumar uma vez por semana, que você vai ter menos risco ou não vai ter risco, né? Mas quanto maior a sua carga tabágica e por mais tempo, né, o seu risco ele vai aumentando, porque essas alterações genéticas elas vão se acumulando e aí em algum momento pode precipitar, né, tumores, né, aí na região de cabeça e pescoço e também pulmão e outras regiões. Doutor, as pessoas que fumam, mesmo já sendo fumante há tanto tempo, sempre é um ganho parar de fumar. O melhor é não começar, né? Mas quem fuma, parar sempre é um ganho, né? Exato. Hoje a gente está falando hoje sobre, né, prevenção de tumores da cabeça e pescoço, mas o cigarro ele está relacionado a uma série de doenças, né, principalmente doenças cardiovasculares, né. Então, o paciente, quando ele cessa o tabagismo, né, ele diminui o risco de ter um infarto, de ter um, um AVC, né, de ter outras doenças relacionadas ou agravadas pelo uso do cigarro, né, e também diminui o risco de ter câncer. Obviamente que quem fumou por muitos anos vai ter mais risco de ter câncer do que quem nunca fumou, né, mas nunca é tarde para parar o consumo do cigarro, para que você reduza esse risco ao máximo possível, né, e tente prevenir o surgimento dessas lesões. Doutor, uma coisa que eu gostaria que você falasse também, que eu acho que as pessoas têm que estar conscientes, somente as pessoas que fumam, o sofrimento que é uma pessoa que tem um câncer de laringe, né? É, Principalmente quando ele está muito avançado, agressivo, é muito sofrimento, né, doutor? Então, assim, passar por isso não é brincadeira. Então, se puder evitar esse sofrimento, é muito melhor, né? Obviamente que a prevenção, né, seria a chave para que a gente pudesse se livrar dessa doença, né, mas o objetivo do Júlio Verde é justamente também chamar atenção para os sinais precoces da doença, para que os pacientes possam fazer o diagnóstico de maneira mais rápida e que os tratamentos frente a esse diagnóstico mais precoce sejam tratamentos mais simples, né? Quando a gente tem lesões, né, tumores mais avançados, os tratamentos eles são mais complexos, muitas vezes são mutilantes e com uma chance de cura menor, né? Então, como você citou aí o da laringe, né, muitos pacientes experimentam, às vezes, ficar sem a voz, tem que usar uma voz alternativa, tem que fazer exercícios e treinamentos intensivos com o fonoaudiólogo para conseguir voltar a se comunicar através da voz, né? Então, muitas vezes esse tratamento gera uma série de sequelas que, obviamente, vai gerar uma demanda de reabilitação também, né? E o paciente, por melhor reabilitado que ele esteja, dependendo, né, do tipo de tratamento que ele fez, ele vai ter, né, alguma sequela, né? Ele não vai ter, por mais qualidade de vida que ele tem, ele não vai ter uma vida 100% normal, né? É Então, verdade. quanto mais precocemente a gente fizer o diagnóstico, mais simples é o tratamento, com menos sequelas, né? E com a necessidade de terapias de reabilitação menor, né? É verdade. Doutor, o que que as pessoas precisam prestar atenção e procurar um profissional o mais rápido possível? De repente não é nada também, a gente tem que colocar, né, doutor? Porque às vezes as pessoas ficam apavoradas em casa, né? Mas excesso na saúde é melhor pecar pelo excesso do que não cuidar, né, doutor? Eu costumo dizer para os meus pacientes que é melhor eles virem e eu dizer que não é nada, né?
do que eles ficarem em casa achando que não é nada e estão postergando o tratamento de uma doença mais séria, né? É. Então, E assim, quanto mais, e quanto mais cedo descobrir, melhor, né, doutor? A sem chance é dúvida, muito maior, né? sem dúvida, você tem um índice de sucesso maior, né? Uma índice de cura maior, com tratamentos mais simples, e menos mutilantes, né? Com menos sequelas. Então, o ideal sempre que esses tipos de tumores fossem diagnosticados de maneira precoce. Então, os principais sinais e sintomas que os pacientes têm que ficar atentos em relação aos tumores de cabeça e pescoço, né? Por exemplo, na cavidade oral, são a presença de feridas que não cicatrizam, manchas brancas, manchas avermelhadas, né? Alguma alteração de sintomas, como, por exemplo, a sensação de alguma região que está anestesiada, por exemplo, né? O lábio fica meio dormente, por exemplo. Presença de nódulos no pescoço, né? Algum caroço que apareceu no pescoço, que muitas vezes não dói, e o paciente pode achar que não é nada importante, né, mas merece uma avaliação clínica e, quando necessário, uma investigação mais aprofundada, né? Então, tem uma série de sintomas que podem chamar a atenção, né? Por exemplo, a tumores da cavidade nasal. Muitas vezes o paciente imagina que tem uma sinusite, né, uma obstrução nasal constante, presença de secreção de maneira constante, um amortecimento na região da face, né? Lacrimejamento constante, muitas vezes de um dos lados só. Então, tem uma série de sinais que podem surgir antes de uma maneira sutil, né? E que um especialista consegue fazer uma avaliação mais detalhada e muitas vezes identificar uma lesão ainda no início. Doutor, feridinha na boca que não cicatriza, que a pessoa acha que é afta e aquilo lá tá só, às vezes ela está crescendo, às vezes ferida no céu da boca, que é uma coisa difícil de ter, né? Mas que as pessoas que têm e acham que é bobagem, fazendo gargarejo em casa e não procuram um profissional. Tem muitos tipos de câncer de boca também, né, doutor? É muito frequente, né? E de uma maneira geral, quando a gente se depara com lesões que permanecem por um período maior do que 2 ou 3 semanas, né, é interessante procurar uma avaliação do especialista, porque muitas vezes essas lesões no início elas são assintomáticas, o paciente não sente dor, não sente nenhuma alteração de sensibilidade na região, né, e somente o especialista que vai poder fazer um diagnóstico correto. Então, procurar um cirurgião dentista, procurar um médico de cabeça e pescoço, né? Alguém que tenha vivência nessa área e que possa fazer, né, uma hipótese diagnóstica para saber se aquela lesão é uma lesão inflamatória, uma lesão de componente muitas vezes infeccioso, ou se pode, né, ser uma suspeita de uma lesão maligna e que merece uma biópsia e uma investigação mais aprofundada, né? É verdade. Doutor, aquela rouquidão que vai e volta, a pessoa está sempre rouca e vai fazendo também aquelas coisas, gargareja em casa, chupa uma pastilha, dá uma melhorada um dia, volta a rouquidão de novo. É para prestar atenção também, né, doutor? Isso é um dos principais sintomas de tumores na região da laringe, né, onde é o órgão onde se localiza as cordas vocais, né? Então, o próprio cigarro ele já causa um edema da região, né, que gera uma rouquidão, né? Mas uma rouquidão persistente, ela tem que ser investigada, tem que ser realizada uma consulta com otorrinolaringologista ou com um cirurgião de cabeça e pescoço, né, para que possa ser feito um exame para uma visão direta, né, normalmente é feito um exame chamado nasofibroscopia, para que as cordas vocais sejam avaliadas, né, e possa afastar ou confirmar a presença de um tumor nessa região e que possa ser recebido o tratamento adequado, né? Doutor, eu tenho um amigo que foi ao dentista
e o dentista examinando a boca dele, fazer um tratamento, viu que tinha uma ferida no céu da boca. Falou para ele assim, olha, tem uma ferida aqui, está com uma cor estranha, eu posso tirar um pedacinho e mandar fazer uma biópsia? Eu falei, ah, pode. Ele tirou e mandou. Era um câncer que ele nem tinha prestado atenção, ele não estava sentindo nada. Era um câncer muito agressivo, muito perigoso, entendeu? E ele não sabia. Se foi um dentista que, examinando a boca dele, que chamou a atenção. Então a gente tem que prestar mais atenção no corpo da gente num todo, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. O autoexame, né, a gente encoraja que os pacientes façam o autoexame, né, avaliem a boca, abram a boca bem na frente do espelho, tentem iluminar muitas vezes com uma lanterna ou com a luz do celular, para avaliar se encontra alguma alteração ou alguma, a presença de alguma lesão que talvez nem tenha percebido e que chame atenção nesse momento, né? E uma consulta periódica, seja com o médico, com o cirurgião dentista também, para Sim. que são os profissionais que são os profissionais diretamente ligados com o diagnóstico desse tipo de lesão. O que acontece muitas das vezes, né, os pacientes identificarem alguma alteração, né, como na maioria das vezes é assintomática, às vezes vai no balcão da farmácia, e o farmacêutico às vezes orienta algum bochecho, alguma pomada, né, e às vezes não faz um diagnóstico correto, e, e o diagnóstico ele é postergado, às vezes com tratamentos inadequados, né? Então, é importante procurar o profissional especializado na área, né? Seja o cirurgião dentista, seja a especialidade da odontologia que lida mais com essas lesões de boca, a estomatologia, né? Ou procurar um cirurgião de cabeça e pescoço ou um otorrinolaringologista para que faça, né, uma avaliação da cavidade oral e das estruturas, né, da cabeça e pescoço, né, para tirar essa dúvida ou até mesmo para confirmar a presença de um tumor e poder fazer o tratamento de maneira adequada. Diagnóstico é importantíssimo, né, doutor. Qualquer coisa para tratar, tem que saber, e é um profissional que vai saber isso, o diagnóstico, saber que doença que para poder tratar. Então, isso é muito importante se procurar um profissional, né? Só que através do diagnóstico pode tratar, né, doutor? Não tem outra forma, né? Profissionais experientes, né, É, na área, nesse tipo de alteração, né, às vezes com o exame clínico ele tem um certo grau de certeza é, sobre o diagnóstico da lesão, mas o diagnóstico definitivo ele vem através de uma biópsia, né, da análise microscópica dessa lesão, para que possa ser identificado que tipo de lesão que é, e aí poder oferecer um tratamento adequado. doutor, as pessoas que não fumam, lógico, tem também, só que o índice é muito menor, né? Para as pessoas não fumantes. É, assim, você tem algum estudo de comparação de questão de índice de pessoas não fumantes e pessoas fumantes para ter câncer de cabeça e pescoço? Na verdade, quando a gente fala assim de câncer especificamente de cavidade oral, laringe, orofaringe, né, os principais fatores ligados a esse tipo de tumor é o tabaco e a infecção pelo vírus do HPV, né, do papiloma vírus humano. Principalmente nos tumores de orofaringe, né? Mas existe uma pequena porcentagem, né, em torno de 5% ou menos dos pacientes que não, não fumam, nunca fumaram, nunca beberam, e que desenvolvem, né, esse tipo de tumor nessa região, né? Então, mesmo os pacientes que não têm nenhum fator de risco para câncer de cabeça e pescoço, né, devem ficar atentos quando a gente se depara com algum tipo de lesão ou algum tipo desses sintomas que a gente vem comentando, né? Certo. Doutor, o cigarro realmente é terrível, porque você está falando da sua área, cabeça e pescoço, mas cigarro provoca entope as veias, né?
piora o coração, câncer de pulmão, quer dizer, é tanta envelhecimento, é tanta coisa ruim que o cigarro traz, né, doutor? O cigarro só traz benefício para o fabricante, né? Fabricante. Não tem nenhum ponto positivo É verdade. Muito bem colocado, doutor. no consumo do tabaco. Só enriquece as pessoas que fabricam e vendem, né? O consumidor cada vez ficando mais pobre e mais doente, pelo amor de Deus, Doente, cai fora exatamente. disso, né? Pelo amor de Deus, cai fora disso. Doutor, que exame fazer para detectar o câncer? Na verdade, assim, o principal em relação à detecção do câncer é a avaliação do especialista, né? Ou seja, não existe algum exame que o paciente possa fazer para fazer um screening, né, da presença de tumores, né? Ele precisa da avaliação de um especialista e o especialista, sim, vai poder indicar qual é o melhor exame para aquela situação clínica, né? Ah, seja uma biópsia, seja uma tomografia, seja uma punção de um nódulo, né? Existem vários exames que podem ser utilizados, né, para que haja o diagnóstico do câncer da região de cabeça e pescoço, né? Então não existe assim um exame preventivo que você possa fazer e avaliar todos os tipos de tumores aí dessa região. Então o principal, né, quando tiver alguma alteração que fuja um pouco ali do habitual, que procure a avaliação de um especialista, e o especialista, sim, vai poder indicar qual que é a melhor saída ou a melhor investigação para aquele caso. Doutor, os nódulos no pescoço, que as pessoas às vezes aparecem, tem alguns nódulos que aparecem, que é baixa imunidade, né? Que a pessoa, quando ela está com baixa imunidade, esses nódulos, os caroços podem aparecer, mas eles aparecem rápido. E qual tipo de nódulos que as pessoas precisam prestar mais atenção que pode ser um câncer, doutor? Então, assim, de uma maneira geral, né, em todo o corpo, a gente tem, né, nódulos, linfonodos, que fazem parte, né, do sistema linfático, são órgãos de defesa do nosso organismo, né? Então, eles fazem ali, muitas vezes, a drenagem de processos inflamatórios de alguma região, né? Então, é muito comum você ter alguma ferida na boca, como, por exemplo, uma afta, né? É, que às vezes tem uma dor intensa, uma inflamação mais intensa, e aquela inflamação ela é drenada ali pro linfonodo do pescoço, né? Então você evolui com um aumento de um nódulo no pescoço, dolorido, né? Quando você consegue localizar, você percebe que ele é móvel, e que dentro ali de alguns dias, né, melhorando aquela afta, melhorando aquela condição inflamatória, esse linfonodo muitas das vezes não desaparece, mas ele tende a diminuir, melhora a dor, né? Então essas são situações que a gente, pelo a história natural, né, da doença, a gente já, né, classifica aí como um processo inflamatório, um processo benigno. A gente começa a perceber nódulos mais endurecidos, mais fixos na região, que não se movimentam tanto a manipulação, que apresentam um crescimento progressivo, muitas vezes indolor, né? São nódulos que merecem uma investigação, né? E uma consulta com um especialista. Tá. Gente, nunca deixa para lá, né? Apareceu, vai ver. Por via das dúvidas, sempre é bom procurar o especialista, tá? Não deixa para depois, que depois pode ser tarde e o tratamento pode ser totalmente diferente, né, doutor? Muito mais agressivo, né? Quanto mais avançado o diagnóstico do câncer, né, mais complexo é o tratamento, mais com mais morbidade, com mais sequelas, né? E com uma chance de cura menor, né? Então, não deixe passar, não deixe ah, de avaliar, de procurar um especialista a tempo para que, caso, né, infelizmente,
receba um diagnóstico de câncer que ainda esteja numa fase inicial, numa fase precoce, e que o tratamento seja simples e com um índice de sucesso bastante alto. É verdade. Doutor, como prevenir o câncer de cabeça e pescoço? A alimentação é um dos fatores? Poluição também é um dos fatores? De uma maneira geral, você ter hábitos saudáveis, né, faz bem de uma maneira geral para o organismo, né? Você manter uma boa condição de saúde, hábitos saudáveis, exercícios regulares, uma alimentação balanceada, hidratação, tudo isso são pontos para você manter uma boa saúde, né? Mas quando a gente fala de prevenção de tumores de cabeça e pescoço, o principal é evitar exposição aos fatores de risco, né? Principalmente, sem dúvida nenhuma, o tabaco e o álcool, né? E mais recentemente, aí, com o aumento gradual aí dos números de cânceres causados pela infecção pelo HPV, então, uso de preservativos, né? Para que evite, né, a transmissão desse vírus e diminua a incidência, né? Hoje a gente tem a vacina também contra o HPV, que também é utilizada como um mecanismo de prevenção desses tipos de tumor. Doutor, a alimentação, alimentos menos processados, menos industrializados, que hoje a população cresceu, mas isso também veio crescer muito com a população, alimentos industrializados, né? Hoje a gente consome, a população em geral, consome muito alimentos processados, alimentos industrializados, suco de caixinha, refrigerantes, temperos industrializados, comida pronta, cheia de conservantes. Isso também pode ser um dos fatores? Assim, o consumo de alimentos embutidos e processados, né, ultraprocessados, ele faz mal de uma maneira geral para a saúde, né? Alguns tumores, principalmente relacionados aos embutidos, né, principalmente tumores de estômago, estão diretamente associados ao consumo desse tipo de alimentos, né? Não tanto para tumores da região da cabeça e pescoço, mas para tumores de outras regiões do corpo, né? Se a gente tem uma associação aí com o consumo desse tipo de alimentos, né? Principalmente os embutidos. E então, como eu disse anteriormente, ter uma dieta balanceada, né, o consumo de vegetais, de frutas, que a gente costuma chamar de alimentos de verdade, né, faz bem para a saúde de uma maneira geral. É verdade. Então, gente, presta mais atenção na sua alimentação e olha presta atenção na sua saúde num todo. Atividade física, tomar água, né, doutor? Ter um bom saneamento intestinal, alimentos o mais natural possível. Lógico que ninguém precisa ser tão radical, de vez em quando tudo é permitido. A gente está falando no dia a dia, né, doutor? Mas tem um equilíbrio, né? Às vezes pela correria do dia a dia, né, pela vida agitada que é a nossa vida urbana, né, às vezes a gente acaba buscando o que é mais fácil e mais rápido, né, mas isso deveria ser a exceção e não a regra, né. É verdade. A regra deveria ser uma dieta balanceada, né, hidratação, exercícios físicos, não fumar, né, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, né. Então, Doutor, como é que as pessoas marcam uma consulta com você? eu atendo, né, no Hospital AC Camargo, no Departamento de Estomatologia, né, e também atendo no consultório, na São Paulo Dental Studio, né, que é o consultório na Avenida Angélica. Então, quem quiser marcar uma consulta, é só me procurar em algum desses locais. Tá. Só repetindo, particular, onde é que é? Na C Camargo, tá? Só chegar lá, falar, eu quero marcar, eu quero passar com o Dr. Rodrigo Nascimento Lopes,
na Secamargo, você tem um consultório lá dentro também, né? Eu atendo aqui no ambulatório do departamento de estomatologia, né? Então, é possível ser feito esse atendimento no AC Camargo. E também atendo numa clínica privada, né? No São Paulo Dental Studio, que se localiza na Avenida Angélica. Na Avenida Angélica. Você Isso. tem algum telefone de lá que você queira deixar, doutor? Eu não sei de qual. Mas Você ninguém sabe, doutor, não é você só, não. É difícil o médico saber. Tá? E nas redes sociais, doutor, como é que eles te acham? Está caindo, doutor? Ó, doutor Rodrigos Nascimento Lopes, tá? Doutor Rodrigo Nascimento Lopes, tá? No AC Camargo, que é um hospital isso. referência, né? E na Avenida Angélica, doutor, na Avenida Angélica, fala de novo. Isso. O endereço na Avenida Angélica é 2582, né? No conjunto 12, na Clínica São Paulo Dental Studio, né? E no AC Camargo, ele fica no bairro da Liberdade. Da Liberdade. AC Camargo é super fácil de achar, é super conhecido, né? Doutor, gratidão, muito obrigado, uma prestação de serviço maravilhosa. Obrigado por você tirar seu tempo, vir aqui, bater esse papo tão importante, tão necessário, orientando as pessoas, porque só através da orientação, né, doutor, que as pessoas podem se cuidar. Às vezes as pessoas não se cuidam por falta de orientação, falta de conhecimento, né? E eu queria pedir muito para as pessoas compartilhar essa live com os amigos, porque esta live é de uma importância muito grande. Quanto mais a gente puder chamar a atenção para as pessoas se cuidarem, apareceu um carocinho, qualquer coisa diferente, né, que você notou, corre e procura um profissional. E se você quiser procurar o doutor Rodrigo Nascimento Lopes, ele atende na Avenida Angélica, 2582, Conjunto 12, tá? Na Clínica São Paulo, não é isso, doutor? Exatamente. Tá? E também ele atende na C Camargo. Eu agradeço aí a oportunidade de poder, né, fazer esse alerta aí para as pessoas, né? Quanto mais a gente conseguir, né, divulgar essa informação e chegar a mais pessoas, né, a gente vai conseguir um diagnóstico mais precoce e tratamentos mais simples com taxas de cura melhores. E o ideal, né, é que as pessoas evitem os fatores de risco aí, principalmente o tabaco e o álcool. Gente, tabaco e álcool é um inferno na vida humana e um inferno na vida de famílias, né? Vamos sempre combater isso, principalmente o tabagismo. Quem beber de uma forma equilibrada de vez em quando, de uma forma social, tudo bem. Mas quem não sabe beber de uma forma social, para, né, doutor? Melhor é parar, não beber de maneira alguma. Sempre com moderação. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que Gratidão por você agradeço, estar André. aqui. Eu que agradeço o Até a, convite. Obrigado. Até até a a próxima, próxima. doutor. Gente, eu convido vocês para estar comigo amanhã, aqui novamente. E amanhã eu estou lá na TV Gazeta, no programa Mulheres. Conto com vocês lá. O programa começa às 14 horas, eu entro geralmente 1h30 depois, por aí, tá? Mas liga lá, no programa Mulheres, amanhã, na TV Gazeta, às 14 horas. Uma boa noite a todos, se cuidam. Quem fuma, por favor, tenta largar de fumar. Não é impossível, não é fácil, mas é só querer, tá bom? Um abraço a todos. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.